Deus seja louvado. Amém. Servos e servas do Senhor, varões e varoas na presença de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, sinto de contar uma obra que Deus fez na minha vida, irmão. Eu fiquei maravilhado, irmão. As coisas pequenas, quando a gente se agrada com as coisas pequenas, a gente toca na horda do Senhor, né? Porque hoje, irmãos, não estou julgando ninguém, mas hoje está acabando a humildade no meio do povo de Deus, né? O povo de Deus só quer carro novo, só quer casa bonita, só essas coisas, né, irmão? Mas Deus se agrada no pequeno. Irmãos, eu já contei aqui, acho que o testemunho que eu precisei vender a minha caminhonete. Eu tinha uma caminhonete, uma D20, gabine dupla, missão. Trabalhou muito na obra de Deus, irmão. Mas o filho foi casar e eu, assim, orei a Deus para me, se eu podia vender a caminhonete para me ajudar meu filho a construir a casinha dele, irmão. E assim eu fiz. Louvado seja Deus, irmãos. E eu vendi o filho, falou assim: o pai vai ficar a pé. Eu falei: filho, tudo que o pai tem, quando o pai viajar, vai ser seu. O único filho, né, Irmandade? E eu falei: tudo que quando o pai viajar, tudo que eu tiver vai ser seu. E Deus proverá. E fui pela fé, irmão. Vendi a caminhonete, ajudei ele, comprar o terreninho lá para ele fazer a casinha dele. E fiquei a pé, irmãos. Mas fiquei a pé, acho que mais de ano eu fiquei a pé, hein? E assim, eu tenho um caminhão e muitas das vezes nós ia congregar e minha esposa, quando ele não ia, ele ia congregar para outro lugar. E eu tinha que estar na minha comum lá, nós ia às vezes de caminhão. Fui muitas vezes congregar de caminhão, irmãos. Mas caminhão gasta demais. E eu orava e falava: Senhor, se o Senhor achar graça, prepara uma picape para mim, uma picapinha. O meu sonho era ter uma picapinha, irmão, mas são uns carros caros, né, irmão? E eu fui juntando dinheirinho com os fretinhos que eu pegava. Consegui, irmandade, juntar R$ 4.000. Falei: vou procurar, né, um bem velhinho, né? E eu vou arrumando, porque assim, irmão, a gente tem que ser sempre pé no chão, né? Pensar pequeno e o Senhor vem com providência grande, né, irmão? E aí, irmão, no dia do casamento do meu filho, faltou umas coisas, irmão. E eu precisei comprar lá, faltou umas coisas para poder fazer o casamento. E eu usei R$ 1.000 do dinheiro, então eu tinha 4.000, fiquei com 3.000. E eu sempre pedindo para o Senhor preparar, preparar, achava um, e às vezes até oferecia dar um pouco de dinheiro em alguma mercadoria que eu tenho numa lojinha, e ninguém aceitava, e nada. Falei: vou esperar do Senhor, irmão. E foi passando o tempo. E no dia do casamento eu entrei numa loja, irmão, para comprar umas coisas que faltou pro casamento, e tinha um servo de Deus lá, irmão, irmão nosso, e ele tinha uma picapinha. Na hora o senhor me fez lembrar da picapinha dele e mandou eu anunciar para ele a minha necessidade. E eu peguei e perguntei para ele, falei: paz Deus, irmão, e o irmão, o irmão tem a picapinha aí? Ele falou: tem, meu querido. Eu falei assim: o irmão não vende ela? Ele falou: é por irmão? Eu expliquei que eu estou explicando por irmão, que eu precisei vender a caminhonete. Ele falou: irmão, só que é assim, até vender eu até vendo, se for por mão, porque ela tá muito judiadinha, eu judiei muito dela. Ele falou desse jeito, irmão. Ela tá muito feia, ele falou. Louvado seja Deus, mas eu encaro, irmão, eu não tenho essa não. Falei: melhor do que a pé, né? Ele falou: ela tá na oficina, eu tava pedindo. Eu falei: quanto o irmão pede? Ele falou assim: eu peço 5.000, mas por mão eu faço por R$ 4.000. O irmão vai dar uma olhada. Eu falei: não, irmão, não tem nem que olhar. Só que assim, meu querido, falei para ele, eu tenho 3.000, expliquei para ele que eu tinha 4.000, mas eu precisei gastar 1.000, né? 3.000, falei: irmão, não dá um prazo para mim? E assim, a gente faz os fretinhos e vai pagando, irmão, devagar. Falei: se precisar, eu dou um cheque pro irmão. Ele falou: não, pode ir lá ver, eu aceito, sim. Irmão, eu falei: não, eu vou lá buscar ela. Cheguei lá, irmão, ela com as rodinhas tudo abertas, suja, irmão, tirei uma lata de 20 litros de terra de dentro dela, irmão, fedida atrás porque ele carregava a lavagem. Desmontei tudo, eu tenho até vídeo, irmão, aqui no TikTok. Desmontei tudo ela, irmão, lavei ela, limpei, fui arrumando na alegria, irmão. Vim embora chorando. Ô Senhor da glória, chorando de alegria, irmão, que Deus tinha preparado e deu um chequinho pro irmão. Eu pedi acho que 30 dias, irmão, mas eu fui pela fé, irmão, que eu não tinha condição de pagar esses R$ 1.000. Falei: eu vou pela fé, Deus há de prover. Se Deus está tomando um caminho, que eu oro assim, fala: Senhor, se for bom para mim, se for permissão do Senhor, preparação do céu, eu aceito, que do homem eu não quero nada. Irmão, mas vim alegre para casa, irmão, desmontei tudo ela e o chequinho lá para 30 dias. Falei: meu Deus, agora o Senhor me ajuda, papai, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor da glória, o Senhor se agrada dos pequenininhos, né, irmão? O Senhor se agrada daqueles que são fiéis, o Senhor se agrada daqueles que esperam nele, né? E tem confiança nele. Estou sentindo a virtude de Deus aqui, irmão. Tá ficando gostoso o negócio aqui.
Irmão, certo é que eu fiquei, irmão, preocupado e foi vencendo. Passou um dia, 2 dias e eu fiquei preocupado, irmãos. Mas Deus é misericordioso. Naquele mesmo momento, assim, naqueles dias, assim, o senhor entrou com um negócio do caminhão lá, que quem tinha caminhão ia receber 6 parcelas de R$ 1.000. Ah, Senhor da glória. Porque tinha havido a pandemia e ficou muito sem trabalhar, então teve prejuízo. O senhor muda a lei, muda tudo para beneficiar o pequenininho, né, irmão? Quando foi uma semana, eu liguei para o servo de Deus, falei, vem buscar aqui, traz o cheque para mim, vem buscar seus R$ 1.000 que o senhor já preparou. Deus tomou uns caminhos, mudou a lei dos homens, recebi 6 parcelas de 1.000, fui lá e paguei minha picapinha, irmão. E todo mês ia no banco, tirava aquele dinheirinho, me ajudava a pagar as contas, ajudava a fazer alguma coisinha. E estou aqui dizendo que Deus é bom, Deus preparou a picapinha, levantei e ela ficou tudo bonitinho, irmão. Ela só andava em segunda marcha, irmão. O câmbio dela estava travado. Ele falou para mim, aí eu fui na oficina, né? Quando eu fui na oficina, voltando um pouco, aí o mecânico falou, ó, ela tá com um problema no câmbio, tá com o câmbio travado. Não tem problema, é que Deus preparou para mim, ela é minha. E fui com aquelas rodinhas tudo tortinha, abertinha, irmão. Ela puxava o volante e ficava segurando o volante. Ela tinha longarina quebrada, mas tava assim, só o pozinho mesmo, meu irmão. Mas eu contente porque foi preparação do céu. Irmãos, voltando lá, cheguei, desmontei tudo ela, tirei uma lata de 20 litros de terra dentro, lavei aquele fedor de lavar, passei perfume dentro dela, limpei, meti água, irmão, meti água com solopano dentro, lavei. Tem a máquina de lavar o caminhão, né? Mas lavei ela impecável, deixei, fui levantando, fui sordando, devagarzinho, devagarzinho. Irmão, certo é que eu levei no irmão para soldar a longarina para mim, soldou, parcelou e Deus preparou esse dinheiro e fui pagando e fui levantando, irmão. Da hora que eu deixei ela bonitinha, eu falei assim, agora eu vou vender ela, porque ela não tinha um recibo, né, irmão? E se acontece alguma coisa de ir pro pátio, você não consegue tirar. Aí eu ia jogar dinheiro fora, perder, né? Fui orar a Deus, falei, papai, se for o caminho do senhor de eu vender, e o senhor preparar outra para mim, eu aceito. Louvado seja Deus, irmãos. E ela com o câmbio ruim, e eu falei, como é que eu vou vender? Até o pessoal se interessava, mas vinha ver, só anda em segunda marcha, não tem mais marcha. Aí ninguém queria, né? Mas Deus toma uns caminhos maravilhosos, irmão. Fomos congregar na minha comum um sábado, servo de Deus da cidade de Pongaí, irmãos. Veio em casa, nós fizemos um lanchinho aqui, ele veio em casa. A hora que ele viu a picapinha, ele falou, irmão, eu tenho uma também, só que a minha é vermelha. Aí, carrimbão, irmão. Falei, a minha tá com um problema assim, tá no câmbio. Ele falou, irmão, eu comprei um carrinho do Armand lá que o irmão faleceu e não faz documento mais. E eu peguei o motor, pus no meu carro e o carro eu vou vender para amassar. E o senhor falou para mim assim, e o câmbio? Pergunta do câmbio para ele. Eu falei, irmão, e o câmbio? Essa pica-pica o irmão vai vender por quilo, tem câmbio? Ele falou, tem, o câmbio é bom, por quê? Eu falei, eu expliquei para ele que o meu câmbio estava travado na segunda marcha. Ele falou, não, irmão, dá R$ 250 para mim, eu trago o câmbio aqui pro irmão. Irmão, olha o caminho de Deus. Eu tinha ido naquela semana ver no mecânico, ele me pediu R$ 1.600, a base de troca o câmbio, irmão, colocado, eu sem condição, esperando do Senhor. O Senhor tomou esse caminho. Paguei até o combustível para ele, veio trazer o câmbio, R$ 250. Aí paguei, acho que não lembro agora quanto que eu paguei pro mecânico pôr lá, não sei se foi R$ 400 para ele tirar o câmbio meu pro outro câmbio, acho que foi isso aí. Acho que foi 350 ele fez para mim. Irmão, eu coloquei o cambinho nela e já tinha 5 marchas para andar. Irmãos, quando ela tinha segunda marcha, eu ia buscar o caminhão do barracão, tinha que ir pro estrada de terra, que eu não podia pegar a estrada, que só tinha da segunda marcha só, né? Só andava devagarzinho. Mandei, irmão, quase uns 2 anos com ela desse jeito. E fui levantando, levantando, Deus preparou o câmbio, eu pus o câmbio, irmão, ficou perfeitinho, era que ficou bonita. O senhor permitiu eu vender. Vendi, falei pro rapaz que ela não tinha recibo, mas fazia documento normal, né? Certinho. E ele comprou para fazer socorro na pista. Ele me mandou um vídeo e falou: Mas que picape boa, rapaz. Olha, foi Deus mesmo que preparou ela para mim. Irmão, peguei o dinheirinho dela. Resumindo bem a obra, fui. Depois eu conto da Pampinha. Deus preparou uma Pampinha para mim, irmão, documentadinha certinho. Eu tô aqui dizendo que Deus é bom, irmão. Deus cumpriu o desejo do meu coração. E Deus, aquela condição que eu não tinha, Deus entrou com condição, com providência, e eu estou dizendo que Deus é bom. Agradeça a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.